O relógio de pulso de Eduardo Vasconcelos marcava 20h17, quando ele desligou o motor do carro em frente à mansão. A casa, imponente e silenciosa, brilhava sob a iluminação quente do jardim, como se fosse o retrato perfeito de uma vida bem-sucedida. Eduardo era conhecido em todo o país. Empresário respeitado, presidente de um dos maiores grupos industriais da região, capa de revistas, palestrante em eventos internacionais. Mas naquela noite, ele não era o magnata. Era apenas um homem apaixonado. No bolso interno do paletó, cuidadosamente guardada em uma pequena caixa de veludo preto, estava a joia. Um colar raro, com um diamante lapidado à mão, comprado naquela mesma tarde em um leilão exclusivo. Um presente para Helena, sua esposa há 12 anos. Ela vai amar, murmurou para si mesmo, sorrindo. Eduardo entrou em casa em silêncio. Queria surpreendê-la. Nenhum segurança anunciou sua chegada. Nenhum funcionário foi avisado. A mansão parecia mais silenciosa do que o normal. Passou pelo hall principal, pelas paredes decoradas com obras de arte, subiu 2 degraus, quando algo inesperado aconteceu. De repente, uma mão puxou seu braço com força. Antes que pudesse reagir, Eduardo foi arrastado para dentro de um armário de serviço escuro e apertado. "Não faz barulho!" sussurrou uma voz feminina desesperada. Uma luva de borracha amarela tampou sua boca. O coração de Eduardo disparou. Seus olhos demoraram alguns segundos para se acostumar à pouca luz. Foi então que ele a reconheceu. "Rosa!" Tentou falar, mas o som saiu abafado. Era a faxineira da casa. Uma mulher simples de uniforme azul já gasto pelo tempo. Cabelos presos de qualquer jeito, rosto sério. E olhos completamente aterrorizados. Ela aproximou o rosto do dele e sussurrou com a voz trêmula. "Eles vão te matar hoje." Eduardo franziu a testa, incrédulo. Essa mulher enlouqueceu, pensou. Tentou se soltar, mas Rosa apertou ainda mais sua mão sobre a boca dele. "Escuta, por favor, só escuta. Eu ouvi tudo. Sua esposa. E o seu sócio." Naquele instante, Eduardo congelou. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, vozes ecoaram do outro lado da porta. A voz de Helena. Ele não pode desconfiar de nada, hoje isso termina. Eduardo sentiu o sangue gelar. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Era a mulher com quem dividia a cama, a mulher para quem ele havia comprado a joia. Outra voz respondeu. Grave, segura. "Depois que ele sair de cena, a presidência fica oficialmente comigo. Os documentos já estão prontos." Eduardo arregalou os olhos. Aquela voz era de Marcelo, seu sócio de confiança há mais de 15 anos. Rosa encostou os lábios perto do ouvido de Eduardo e sussurrou. "Eu disse, eles estão planejando tudo agora." Do lado de fora, Helena riu. "Você acha mesmo que ele imagina alguma coisa? Ele confia em mim, cegamente." O mundo de Eduardo começou a desmoronar ali, dentro daquele armário escuro com cheiro de produtos de limpeza. Cada palavra era uma facada. "Depois que tudo acabar, a imprensa vai comprar a história do infarto. Um homem estressado, pressão alta, ninguém vai questionar," disse Marcelo. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. A joia em seu bolso parecia pesar toneladas. Rosa segurava sua mão agora, não mais com força, mas como quem tenta impedir alguém de cair no abismo. O empresário respirava com dificuldade. Tudo o que ele acreditava, tudo o que construiu, tudo o que amava, estava sendo destruído a poucos metros de distância, pela mulher que ele chamava de esposa. E aquele era só o começo. Ele achou que a faxineira estava louca, mas quando ouviu a própria esposa confessando a traição do outro lado da porta, o mundo que ele conhecia simplesmente deixou de existir. O armário parecia menor a cada segundo. Eduardo sentia o ar faltar, não só pelo espaço apertado, mas pelo peso da verdade que esmagava seu peito. Cada palavra que vinha do outro lado da porta entrava como uma lâmina afiada. Rosa continuava imóvel, os olhos atentos, o corpo tenso como o de alguém que sabe que qualquer movimento errado pode ser fatal. "Está tudo preparado?" perguntou Helena, a voz doce demais, ensaiada demais. Eduardo quase não reconhecia aquela entonação. Era a mesma voz que o acordava com beijos, que dizia "te amo" antes de dormir. "Tudo", respondeu Marcelo. "O médico particular já está comprado. A certidão sai limpa." Eduardo fechou os olhos por um segundo. Comprado, médico comprado. A palavra ecoava na mente dele como um sino de alerta. Rosa aproximou a boca do ouvido dele novamente e sussurrou. "Eles vão te dopar no vinho." Eu vi quando ela colocou o frasco dentro da bolsa. Eduardo engoliu em seco.
Agora tudo fazia sentido. O jantar especial, as velas, o vinho já separado sobre a mesa. Helena sempre dizia que era romântica, mas naquela noite o romantismo era apenas um disfarce. Do lado de fora, passos ecoaram pelo chão de mármore. Ele deve chegar a qualquer momento, disse Helena. Quando ele beber o vinho, eu dou o sinal. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele já tinha chegado. Só não sabia que estava ouvindo a própria sentença de morte. Rosa respirava rápido agora. As mãos dela tremiam levemente. Eu pensei em ir embora, fingir que não ouvi nada. Sussurrou. Mas eu não consegui. Eu não podia deixar isso acontecer. Eduardo a encarou. Naquele instante ele percebeu algo que nunca tinha visto antes. Coragem. Uma coragem silenciosa. De quem não tem dinheiro não tem poder. Mas tem caráter. Depois que tudo acabar, a empresa vai ser só nossa. Disse Marcelo com um sorriso perceptível na voz. Ninguém vai desconfiar da viúva. Viúva. A palavra caiu como um soco no estômago de Eduardo. Rosa apertou ainda mais a mão dele como se dissesse: fica calmo, não reage. Os passos se afastaram. A porta da sala foi fechada. Silêncio. Por longos segundos, nenhum dos dois se mexeu. Até que Rosa soltou a mão da boca de Eduardo. Agora você acredita em mim? Perguntou com os olhos marejados. Eduardo passou a mão no rosto. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. A voz falhou. Eu não sei nem o que dizer. Ele se sentou no chão do armário, encostando as costas na parede fria. Passei a vida inteira confiando nessas pessoas, murmurou. Dei tudo, absolutamente tudo. Rosa se agachou ao lado dele. Eles não sabem que você ouviu. Isso te dá vantagem. Eduardo levantou o olhar lentamente. Vantagem? Repetiu pensativo. Pela primeira vez desde que entrou naquela casa, algo diferente surgiu em seu rosto. Não era medo, era lucidez. Eles acham que eu sou previsível, disse ele. Acham que eu sou cego? Ele respirou fundo. Ah, mas não sou. Rosa franziu a testa. O que você vai fazer? Eduardo se levantou devagar. Primeiro, sobreviver à noite. Depois, virar esse jogo. Ele tirou a pequena caixa de veludo do bolso do paletó e olhou para ela por alguns segundos. Eu ia dar isso para ela, disse com um sorriso amargo. Engraçado como as coisas mudam rápido, não é? Rosa assentiu em silêncio. Você não pode ir para o jantar, alertou ela. Se beber aquele vinho, não sai vivo. Eduardo caminhou até a fresta do armário e espiou o corredor. Não vou beber, respondeu. Mas vou descer. Rosa arregalou os olhos. Você é louco? Não. Ele respondeu firme. Louco eu seria se fugisse agora. Ele virou para ela. Rosa, você acaba de salvar minha vida. E eu não vou esquecer disso. Ela engoliu em seco. Eu só fiz o que era certo. Eduardo assentiu. Justamente por isso, você não é só uma faxineira. Naquele momento, a campainha da casa tocou. O coração de ambos disparou. Helena apareceu no alto da escada, sorrindo. Eduardo? Amor? Você chegou mais cedo? A voz dela era perfeita, treinada, irretocável. Eduardo respirou fundo, endireitou o paletó e, com um sorriso que escondia uma tempestade inteira, respondeu: Cheguei sim, querida. Rosa ficou parada, observando-o sair do armário. Ela sabia. Aquela noite ainda estava longe de acabar. Eles achavam que Eduardo beberia o vinho e morreria em silêncio. Mas o que eles não sabiam é que o jogo tinha acabado de virar. Eduardo desceu a escada com passos firmes, mas por dentro tudo nele gritava. Cada degrau era uma lembrança. Cada detalhe daquela casa luxuosa agora parecia falso, frio, quase hostil. Helena caminhou até ele com um sorriso aberto. Envolveu seu pescoço com os braços e deu um beijo rápido no rosto. Que surpresa maravilhosa, amor, disse ela. Eu nem sabia que você chegaria hoje. Eduardo sentiu o perfume dela. O mesmo de sempre, mas agora enjoativo. Resolvi antecipar, respondeu controlando o tom. Achei que você ia gostar. Helena segurou o rosto dele com as duas mãos, analisando-o por um segundo a mais do que o normal. Ela estava checando, tentando perceber algo errado. Você parece cansado, comentou. Reunião longa, respondeu ele seco. Marcelo surgiu logo atrás com uma taça de vinho na mão. Eduardo, disse animado. Que coincidência perfeita. Estávamos prestes a brindar. O coração de Eduardo acelerou. O vinho, a garrafa já estava aberta, as taças alinhadas, tudo milimetricamente planejado.
Vamos jantar? Sugeriu Helena. Mandei preparar algo especial. Eduardo puxou uma cadeira e se sentou à mesa. Claro, disse, olhando fixamente para a taça à sua frente. Rosa observava tudo à distância, fingindo limpar um vaso de porcelana caríssimo. Mas seus olhos não desgrudavam de Eduardo nem por um segundo. Ela sabia. Se ele errasse um passo, não teria segunda chance. Helena pegou a garrafa e começou a servir o vinho. Quando a bebida tocou o fundo da taça de Eduardo, o mundo pareceu entrar em câmera lenta. Vamos brindar, disse Marcelo. A nova fase da empresa. Eduardo levantou a taça. A família, completou Helena sorrindo. As taças se aproximaram. Clink. Eduardo levou a taça até perto da boca. Parou. E sorriu. Esperem, disse calmamente. Antes de beber, eu queria dizer algo. Helena franziu a testa. Algo? Sim. Eduardo apoiou a taça na mesa. Hoje eu recebi uma ligação estranha. Marcelo congelou por meio segundo. Estranha como? Perguntou, fingindo desinteresse. Do conselho, respondeu Eduardo, perguntando sobre confiança. O ar mudou. Helena ajeitou a postura. Confiança? Riu nervosa. Que papo estranho. Eduardo se levantou lentamente. Vocês já se perguntaram, começou ele. Quanto vale a vida de um homem? Silêncio. Rosa sentiu um arrepio percorrer o corpo. Marcelo forçou um sorriso. Eduardo, acho que você precisa descansar. Eduardo caminhou até o aparador e pegou outra garrafa de vinho ainda lacrada. Vamos fazer assim, disse ele. Eu sirvo dessa vez. Helena arregalou os olhos. Não precise, amor. Faço questão. Eduardo encheu a própria taça com o vinho novo. Esta aqui é a minha, disse. E aquela, apontou para a taça já servida. É de vocês. Marcelo engoliu em seco. Qual é o jogo, Eduardo? Eduardo sorriu. Nenhum, só achei justo. Helena tentou rir. Você está estranho hoje. Eduardo bebeu um gole da taça nova. Nada aconteceu. Ele respirou fundo. Engraçado, comentou. Eu bebi. E estou ótimo. Mas ela hesitou. Essa era a sua taça. Eduardo apoiou as mãos na mesa. Não, disse firme. Não era. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo se levantou abruptamente. Eduardo, isso está ficando desconfortável. Eduardo o encarou nos olhos. Sabe o que é desconfortável, Marcelo? Descobrir que o seu sócio e a sua esposa planejaram sua morte no próprio jantar. Helena deu um passo para trás. Você está louco. Eduardo bateu a mão na mesa. Eu ouvi tudo. Rosa deixou cair o pano no chão. Helena começou a tremer. Isso é mentira. Eduardo virou-se na direção de Rosa. Diga você. Todos os olhares se voltaram para ela. Rosa respirou fundo, sentindo o peso do momento. Eu ouvi a conversa. Disse com a voz firme. Cada palavra. Helena gritou. Sua empregada não tem direito de se meter. Eduardo respondeu frio. Ela teve mais coragem do que vocês dois juntos. Marcelo tentou se aproximar. Eduardo, podemos conversar? Não. Interrompeu ele. Agora quem vai ouvir são vocês. Eduardo tirou o celular do bolso. Eu gravei tudo depois. Mentiu com convicção. Ligações, mensagens, tudo. Marcelo empalideceu. Helena começou a chorar, mas não era arrependimento. Era medo. Você não vai fazer isso comigo, sussurrou ela. Eduardo se inclinou na mesa. Eu confiei minha vida a você. E você tentou tirá-la. Ele se endireitou. O jantar acabou. Rosa sentiu as pernas fraquejarem. Ela sabia. Aquilo era só o começo. Eles acharam que Eduardo cairia naquela noite. Mas agora, era eles que estavam presos dentro da própria armadilha. O silêncio dentro da sala era tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede. Helena estava sentada, pálida, com as mãos tremendo sobre o colo. Marcelo andava de um lado para o outro como um animal encurralado. Eduardo permaneceu em pé, imóvel. Aquele homem que sempre foi calmo agora tinha nos olhos algo diferente. Clareza. Você está blefando, disse Marcelo, tentando recuperar o controle. Não tem gravação nenhuma. Eduardo inclinou a cabeça, observando-o como quem analisa um erro fatal. Quer apostar sua liberdade nisso? Marcelo parou. Rosa observava tudo do canto da sala. Ela nunca tinha visto pessoas ricas com tanto medo. Helena tentou mudar a estratégia. Levantou-se devagar e caminhou até Eduardo com a voz embargada. Amor, disse ela. Você sabe que eu sempre fiz tudo por você. Eduardo não recuou. Tudo? Respondeu.
Até me envenenar, Helena caiu no choro. Eu estava confusa. O Marcelo me manipulou, eu só queria segurança. Eduardo riu. Mas não era riso de humor. Era de decepção profunda. Segurança? Disse ele. Você tinha tudo. Casa, nome, respeito. E mesmo assim escolheu a traição. Marcelo explodiu. Para com esse teatro, Helena. A ideia foi sua. Helena virou-se para ele desesperada. Cala a boca! Eduardo fechou os olhos por um instante. É isso, disse. Sempre foi isso. Vocês dois jogando a culpa um no outro. Ele caminhou até a estante e puxou uma pasta preta. Enquanto vocês brindavam a minha morte, falou. Eu já estava desconfiado havia meses. Marcelo arregalou os olhos. E meses? Eduardo abriu a pasta. Desvios financeiros. Contratos alterados. Assinaturas falsas. Helena sentiu as pernas cederem. Você investigou a própria esposa? Investiguei a empresa, corrigiu ele. E encontrei você no meio da sujeira. Marcelo avançou. Isso não prova nada. Eduardo levantou o olhar. Prova que você planejava assumir a presidência depois da minha morte acidental. O rosto de Marcelo perdeu a cor. Você não pode provar isso. Eduardo virou-se para Rosa. Rosa, lembra daquela noite em que eles ficaram até tarde na sala de reuniões? Ela assentiu. Sim, senhor. Você ouviu algo? Rosa respirou fundo. Ouvi, disse. Eles falavam que o problema ia se resolver sozinho depois do jantar. Helena gritou. Mentira. Eduardo levantou a mão. Chega. Ele pegou o celular. Amanhã cedo, o conselho estará reunido. A polícia também. Marcelo entrou em pânico. Você vai destruir tudo? Eduardo respondeu frio. Vocês destruíram sozinhos. Helena caiu de joelhos. Eduardo, eu te amei um dia. Ele olhou para ela pela última vez. Amar não machuca pelas costas. Ele virou-se para Rosa. Obrigado por me salvar. Rosa sentiu os olhos marejarem. Eu só fiz o que era certo. Eduardo assentiu. E pagou o preço por isso, disse ele. Humilhações, invisibilidade. Helena levantou a cabeça. Você não vai colocar uma empregada acima de mim? Eduardo respondeu sem hesitar. Já coloquei. O silêncio foi cortado pelo som da campainha. Eduardo abriu a porta. 2 seguranças da empresa estavam ali. Levem o senhor Marcelo para fora, disse Eduardo. Ele não faz mais parte desta casa. Marcelo tentou resistir, mas foi contido. Você vai se arrepender, gritou ele. Eduardo fechou a porta. Helena ficou sozinha na sala, com a verdade. Amanhã, disse Eduardo, seu nome estará fora da empresa. Helena chorava em silêncio. E desta casa, completou ele. Ela levantou-se derrotada. Então é isso? Perguntou. Você vai acabar comigo? Eduardo respondeu. Não. Você acabou consigo mesma. Ele subiu as escadas, deixando-a ali. Rosa permaneceu parada, sem saber o que fazer. Rosa, chamou Eduardo do alto da escada. Ela se virou. A partir de hoje, você não é mais invisível nesta casa. Ela engoliu em seco. Obrigada, senhor. Eduardo respondeu. Ainda não acabou. Helena perdeu o marido, o poder e a casa. Mas ainda restava uma última revelação. E ela seria pública. Amanhã nasceu pesada. Helena não dormiu. Passou a noite sentada no sofá da sala, com a mesma roupa, olhando para o nada enquanto a mansão, que sempre foi símbolo de poder, agora parecia grande demais para alguém tão pequena. Do lado de fora, o sol iluminava um dia que mudaria tudo. Eduardo se arrumava no quarto com calma. Não havia raiva em seus gestos. Havia decisão. Rosa preparava o café da manhã em silêncio. As mãos tremiam levemente. Rosa, disse Eduardo descendo as escadas. Hoje você não trabalha. Ela se assustou. Como assim, senhor? Hoje você vai comigo. Helena levantou a cabeça rapidamente. Vai levar a faxineira para onde? Eduardo a olhou com frieza. Para o mesmo lugar onde você vai. Horas depois, a sala do conselho da empresa estava lotada. Diretores, acionistas, advogados. Um clima tenso pairava no ar. Marcelo já estava lá, cabisbaixo, derrotado. Quando Eduardo entrou, todos se levantaram. Helena veio logo atrás, tentando manter a postura, mas o olhar denunciava o medo. E por último, Rosa. Alguns cochicharam. Quem é essa? Funcionária? Por que ela está aqui? Eduardo tomou a palavra. Bom dia, disse firme. Hoje não é uma reunião comum. Ele conectou um pendrive ao telão. Durante meses houve tentativas de golpe dentro desta empresa. Tentativas de fraude.
E uma tentativa de assassinato. O murmúrio foi imediato. Helena sentiu o chão sumir. Isso é absurdo, gritou ela. Eduardo levantou a mão. Todos terão respostas. Mas primeiro, quero que ouçam algo. Ele apertou o play. A sala foi tomada por uma gravação. A voz de Helena ecoou clara. Depois do jantar, ele vai passar mal. A presidência será sua, Marcelo. O silêncio foi absoluto. Alguns diretores levaram a mão à boca. Marcelo baixou a cabeça. Helena gritou. Isso foi fora de contexto. Eduardo respirou fundo. Não foi. Ele passou para outro áudio. A voz de Marcelo. Depois que ele morrer, ninguém vai desconfiar. A empresa já está praticamente no nosso controle. Um diretor se levantou. Isso é gravíssimo. Eduardo assentiu. E sabem quem impediu que isso acontecesse? Ele virou-se. Rosa. Todos olharam para ela. Rosa congelou. Ela ouviu. Ela arriscou o emprego. Arriscou a própria vida. Helena explodiu. Essa mulher não passa de uma faxineira. Eduardo bateu a mão na mesa. Chega. A sala inteira se calou. Enquanto você planejava matar o próprio marido, ela me salvou. Eduardo caminhou até Rosa. Rosa, diga a eles. Ela respirou fundo. Eu só fiz o que achei certo. Se eu ficasse calada, ele morreria. O presidente do conselho levantou-se. Senhora Helena, o conselho vota agora pelo seu afastamento imediato. Helena caiu sentada. Vocês não podem fazer isso comigo. Podemos, respondeu o advogado. E vamos. Marcelo foi escoltado para fora. Helena chorava, mas ninguém mais a defendia. Eduardo voltou ao centro da sala. Antes de encerrar, disse: tem um anúncio. Todos prestaram atenção. Rosa, a partir de hoje, você assume o cargo de supervisora geral da empresa. O choque foi geral. O quê? Eduardo continuou. Porque caráter não se aprende em faculdade. Se revela em silêncio. Rosa chorava. Eu não sei nem o que dizer. Eduardo sorriu. Diga apenas a verdade, sempre. Helena levantou-se humilhada. Você vai se arrepender disso. Eduardo respondeu calmo. Já me arrependi de ter confiado em você. Helena saiu da sala sozinha, sem poder, sem dinheiro, sem aplausos. Do lado de fora, repórteres aguardavam. Eduardo deu uma última declaração. Hoje aprendemos que quem parece invisível, muitas vezes é quem sustenta tudo de pé. Rosa ficou ao lado dele. Pela primeira vez, vista. Nem todo inimigo grita. Nem todo herói usa terno. Às vezes, quem salva sua vida é quem você nunca aprendeu a enxergar.